Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS. Saudações a quem assiste a gravação deste programa no Facebook ou no YouTube. Somos o Na Lata, esporte no rádio sem meias palavras, um oferecimento Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, à minha frente está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. O primeiro Na Lata de 2022 tem um formato diferente. Em vez de recebermos um convidado, como de costume, vamos fazer uma retrospectiva das entrevistas feitas durante o ano que passou. Essa retrospectiva, você bem sabe, é dividida em 2 programas. Na semana passada, a gente repassou as 10 primeiras entrevistas ocorridas em 2021 e hoje a gente vai abordar aqui as outras 10, fechando, né, Diego, os 20 na latas do ano passado. Isso aí. A gente começa com a resenha de número 11, que foi com o craque Ednilson de Oliveira. El Tanque. O El Tanque da Várzea. Um programa maravilhoso, né, Diego? Olha, várias histórias. A gente teve a oportunidade de apresentar ao público que também não está muito habituado ao futebol amador e conhecer essa realidade, né, de um atleta que foi profissional, jogou o Campeonato Gaúcho de primeira divisão e que optou, sim, ele escolheu jogar o amador por diversos motivos, né, Diego? Um deles o financeiro, né? Principalmente. Né? Porque entre o sujeito ter um pingadinho fixo, e estou falando bem de pingadinho mesmo, porque a gente sabe que... Aqui é sem meias palavras, a gente pode até citar um jogador de Série A de gauchão, que joga num Cruzeiro, que é o clube onde ele jogou, 4, 5 mil por mês. Durante quanto tempo? 3 meses, de janeiro a março. E aí faz o que no resto do ano? E aí? Divide essa grana em 12. Não dá, né? Se não jogar nesses times que tem calendário, um Ipiranga, um São José... E que mesmo assim o salário reduz no segundo semestre. Às vezes o São Luís... Às vezes o Aimoré, às vezes o Novo Hamburgo, que não é sempre que eles têm calendário o ano todo, vai dependendo da classificação para a Série D, né? Com certeza. Porque os clubes, a verdade é que não se planejam, né? E muitos deles têm a opção de jogar a Copa da Federação no final do ano, né? Já no segundo semestre. E muitos não jogam, Tem né? muitos que não jogam, né? Preferem fazer o investimento todo, aquele bolo todo, para jogar só o primeiro semestre. E aí o jogador ele não pode depender disso aí, né? E onde é que ele tem mercado para jogar o ano inteiro? É no futebol amador, é na várzea. E que paga bem, né? Paga cada vez melhor. E paga muitas vezes é um serviço quase que por demanda, né? Paga por jogo, Paga né? por jogo. E não exige do atleta treino, concentração. Concentração, principalmente, né? E treino durante a semana, ou seja, o atleta fica com os 5 dias da semana livres para ter um emprego de carteira assinada, que é o caso do Ednilson. O Ednilson que até está investindo na carreira de mídia, ator, né? Agora o cara virou artista. Empresário pilantra. Ele teve, o pessoal gravou um documentário sobre ele, sobre a carreira dele. E aí ele gostou da lata, né? Ele gostou de ir para frente da tela e ficou. Virou youtuber agora. Virou youtuber, agora só quer comédia ele. E foi um programa memorável. Espero que a gente possa, em 2022, trazer mais pessoas desse universo da várzea. Assim como foi o Luiz Tavares, que a gente comentou aqui no programa passado. E tem muita história para contar. Porque tu falaste bem, a várzea ela é um universo em si, né? Ela é muito grande, tem muita coisa que o público desconhece, que a gente desconhece. Com certeza, até a gente que convive bastante fica sabendo, não entende de metade do que acontece, né? Não, é um universo muito grande mesmo e tem muitas equipes, não só
aqui em Canoas, na região metropolitana, mas movimenta o estado inteiro, né? Especialmente no interior, né? Essas cidades aí, Caraá, esses municípios, Ibirubá também. Jardel chegou a jogar um campeonato sim. amador lá. Gramado, né? Tem um Gramado muito forte também. Né? Então, tem atletas, ex-atletas profissionais que ainda atuam por essas equipes. Aqueles fominhas, né? Yarley da vida, Rodrigo Mendes, esse pessoal que não larga a redonda. Luiz Eduardo, cinquentão já, ainda jogando os amadores, Mazarop. O próprio Jardel, né? O Jardel agora vai largar um pouco o futebol, tá no BBB lá do Portugal, né? Fazendo um merchan aí já pro Big Brother português, que confirmou a presença do Mário Jardel. E depois, Diego, o programa 12, a gente saiu do futebol e foi pro atletismo. Nós recebemos o Vinícius Siqueira. Falando sobre o esporte que mais cresce no Brasil. E o mais praticado junto com o futebol, né? Aí o pessoal pensa, o que é basquete? Não é basquete. Nem vôlei. Não é vôlei. Nem não. Futsal, futebol de botão, não é nada disso aí. Nem o futsal, que anda crescendo muito também, não. É um esporte que ele pode ser individual, mas que muita gente prefere praticar em grupo, em companhia, né? Enfim, que é a corrida de rua. E a gente trouxe o professor de Educação Física, Vinícius Siqueira, que o Vinícius nos explicou. Que fez aniversário ontem, né? Vamos deixar aqui o nosso parabéns. Deixar o nosso abraço aí para o Vinícius, nosso parceiro. E ele explicou muito, assim, desmistificou muita coisa, né? Sim, sobre a corrida certeza. De rua, quem é que pode correr. Todo mundo pode correr, desde que não tenha contraindicação, né? Sempre é bom consultar o médico, né? Antes de fazer exercício físico, mas... e depois um professor de educação física para ele vai dar o teu ritmo, né? Exatamente. Não precisa correr uma maratona de cara, né? Pode dar uma caminhadinha, depois mas não tem contraindicação e faz bem. E o Vinícius contou aqui especialmente sobre a equipe dele, criada em 2013, a VS Canoas, que é uma das principais aqui do estado, e que reúne aí dezenas, quase uma centena de atletas, que correm à distância, presencialmente. O local de treinos presenciais dele é aqui pertinho, né? O Parque Eduardo Gomes, logo ali. E é um trabalho muito bacana. A gente até sugere a quem não conhece. A gente tinha um colega até na época de Diário de Canoas, né, Diego? Vou pagar para correr. Não, tu não vai pagar para correr. Tu vai pagar para ter uma orientação correta do que fazer com a tua saúde, né? Isso aí. Depois, quem veio nos visitar aqui foi a dupla Palotti e Butzen. Líbero e central da APAV. APAV Marítimo. E foi um dia bem atípico, né, Diego? Porque tanto eles como tu... O pessoal estava se preparando, estava na véspera da viagem para Timbó, em Santa Catarina, onde a APAV disputou a regional, né, da Superliga C de vôlei masculino. E aqui é um programa que a gente, claro, trata de esporte em primeiro lugar, mas que a gente aborda muito as curiosidades da vida dos atletas. E o que mais me pegou, Diego, foi a questão, quando eles responderam, de como é a vida do atleta de voleibol no Rio Grande do Sul. A gente há pouco falou aqui que é difícil ser um jogador profissional e que eles acabam optando pela várzea. Já no voleibol não há essa possibilidade. Não existe equipes amadoras que pagam para o atleta jogar muito. Existem equipes amadoras que jogam tudo, mas aí aí só sai, amadora, né? Na base do amor. Não entra nada, né? Exatamente. E aí o Butzen acabou comentando que ele é empresário, ele tem uma empresa de tecnologia, ele tem uma barbearia, e nas horas que sobram, ele é um atleta de vôlei. Ele treina, ele viajou com a equipe, teve que deixar os negócios dele pendurados aí. O Palotti ainda estava estudando, estava concluindo o seu mestrado aqui no Unelassar. Ele é formado em Direito e um advogado, com certeza vai ser um grande advogado. Ele tem recém 30 anos, imagina, e já é mestre em Direito. E direito desportivo, né? Direito ligado ao esporte. A dissertação dele
foi sobre... Puxa, agora me faltou aqui sobre projetos esportivos, né, ligados ao poder público e ao aproveitamento, né, desses atletas, de quem é beneficiado. É um trabalho bem bacana mesmo. Que é quem financia, né? De repente, vale depois, no futuro, trazer para ele falar sobre esse... Aí seria a terceira vinda do Pallotti ao Na Lata, né? Sobre essa dissertação dele, que é bem interessante mesmo. A gente brinca porque o Pallotti esteve aqui com o Almir Beltrame, que é o seu pai e presidente da APAV, que foi a segunda edição do Na Lata. Isso. Bastante tempo atrás, né, Diego? Já nem me lembro que mês foi isso. E depois ele veio aqui com o João representar a equipe. E vamos aguardar aí. Nos próximos dias, talvez tenhamos mais algum atleta da APAV comparecendo aqui ao Na Lata. E pode ter novidades também envolvendo atletas da APAV aí, que a gente vai deixar... É isso aí. Vou deixar por enquanto, deixar para a gente divulgar ao vivo. Deixa em stand-by por enquanto. Quando a gente souber mesmo, tiver a confirmação, né, do fato. E a edição 14 do Na Lata trouxe o Juliano Alexandre, atleta de futebol, esse sim, profissional, né, Diego? Isso. Ele estava, na época, no Caxias, saindo do Caxias. Saindo do Caxias e assinando contrato com o Camboriú. Isso, Camboriú. Ele já está lá, já está treinando, se preparando para o Campeonato Catarinense 2022. E é um atleta reconhecidamente de sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Um atleta que teve uma passagem muito boa pelo Pelotas. Foi campeão, né? Foi campeão. Aliás, duas vezes. Os últimos títulos do Pelotas, enquanto ainda existia futebol no Esporte Clube Pelotas, que vai quase completar um ano de portas fechadas, né? Isso é uma vergonha para um clube que se diz profissional. Tinha o Juliano como uma das referências, Isso, né? Isso. O Juliano foi campeão tanto da Copinha como da Recopa Gaúcha com o Pelotas. Jogou também, deixou boa impressão no São José, no Caxias também. Jogou bem no Caxias, jogando competições nacionais, tanto pelo São José como pelo Caxias. Série C, né? Série C e Série D, respectivamente. E aí teve um problema de doping que ele comentou aqui com a gente, que foi uma Deusaldina, se não me engano. Isso. Ele tomou inadvertidamente, né? Sem saber. E aí caiu. No não doping. Teve conversa, embora o pessoal tenha esclarecido para ele tudo, mas ele acabou pegando um gancho mesmo. Um gancho até, de certa forma, pesado, né? Ele passou um tempinho... Quase um ano parado, sem jogar, né? Mas felizmente ele conseguiu um contrato com o Camboriú, vai jogar um estadual muito forte. Muito disputado. Muito disputado. Olha, arrisco a dizer que o mais disputado do Brasil. Porque esse é um daqueles estaduais que quando começa, quase todos são favoritos. Se a gente quiser cravar aqui o campeão carioca, quase o campeão paulista... Não, assim, quase todos têm chance, né? Vão brigar pelo... A gente vai achar 2, 3 que podem ser campeão, né? Agora, o campeonato catarinense é arriscado. Tu apostar na Chape, no Criciúma, no Joinville, no Figueirense, capital, no né? Avaí. O Brusque está muito forte agora. Está com uma verba grande, porque jogou uma Série B, então já tem um investimento muito maior que o Figueirense, por exemplo. Joinville, chegasse a citar. Joinville, sim. Não, o Criciúma vai jogar a Série B ou já... Tinha uma conversa do Juliano, eu vou até dar uma pesquisada ele até falou, aqui, né? que o Criciúma poderia voltar já direto para A, né? Ele caiu, foi rebaixado, né, no campeonato passado. Não teve conversa não, viu? Não? Vai jogar... Paga a Série B, Criciúma. Vai ter que pagar a Série B do Catarinense. E olha a curiosidade. No ano que o Tigre caiu para B do Catarinense, ele subiu para B do Brasileirão. É verdade. Então ele tá assim Eu me irrito com esses paywall aqui, ó. Acabei de entrar no site para ler a notícia. Estão me fazendo pagar aqui. Não. Mas o que importa é a manchete, né? A manchete é que o Criciúma vai jogar a Série B do Catarinense e a Série B do Brasileiro. Então, Tigre só na Série B. Então ele vai ter uma verba interessante de televisão pela disputa do Brasileirão e vai poder investir, aí acredito eu, para subir tranquilamente para a Série A do Campeonato Catarinense, né?
Porque aí jogar a Série B do Catarinense, convenhamos, né? Não é muito, não é muito tentador, né? Mas o fato do Juliano estar no mercado catarinense, isso abre muitas possibilidades para ele, né? E a gente fala o Juliano com carinho, porque ele é aqui da nossa cidade. Se a Metropolitana é a rádio da cidade, então o Juliano é um jogador da cidade, ele é radicado do bairro Matias Velho. É o craque de Canoas. Então, né? Ele fazendo um bom campeonato pelo Camboriú, poxa, ele pode jogar desde uma Série C de brasileiro com a Série A, por que não? Pode jogar num Avaí, por exemplo. Olha, bola para isso tem. Então, com certeza. Porque a gente vê uns atacantes por aí que, olha, vou te contar, hein? E olha a curiosidade. O Juliano tá bem na frente dele. Curiosidade em Santa Catarina é que o Próspera vai disputar a Série A pelo segundo ano seguido e o Criciúma vai disputar a B, né? Olha como o Próspera nem existia mais. E o Criciúma sempre nadando, né, de braçada na Série A. Tu vê como uma má gestão, às vezes, do futebol acaba aliado a uma boa gestão do outro lado da cidade. Tá aí, o Campeonato Catarinense, que vai disputar o nosso Juliano. Paulo César Bayer ainda é o técnico lá? Ele saiu do Próspera, assumiu o Criciúma, e aí ele foi demitido do Criciúma já na reta final. Agora não sei qual será o futuro do Paulo César Bayer. Certamente vai arranjar uma boquinha ali em Santa Catarina, onde ele é rei, né? Pô, imagina, manda prender e manda acertar. E aí, Diego, na 15ª edição do Na Lata, nós tivemos a presença de uma nutricionista, mas o que uma nutricionista tem a ver com esporte, Diego? Tudo. A Pamela Tamara esteve aqui e a gente encheu 1 hora de programa, ainda poderia falar por mais uma inteira, sem dúvida alguma, sobre a importância, né, da nutrição no esporte. A gente falou de corrida, a gente falou de futebol, enfim, a gente falou de esporte de alto rendimento, de gente que está começando uma reeducação alimentar para praticar esporte, né? A Pamela nos disse que não existe alimento proibido, né? Também outra coisa importante, que o lixo não existe, né? Não se chama comida de lixo. Exatamente, tem aquele famoso, entre aspas, dia do lixo. Que não é lixo, todo alimento tem o seu nutriente. Exatamente, que a pessoa se permite comer o que tiver vontade, mas que ela é totalmente contrária a essa nomenclatura. E o principal recado que ela deixou aqui é que a gente tem que comer o que gosta, independente de... Tá, tu quer ter uma vida saudável? Ok, existem alimentos que vão te dar prazer. Não... Muita gente tem aquela questão, vou comer só salada. Não é assim, pessoal. Não é isso. Né? Também não pode só comer chocolate. Também tem que ter o equilíbrio. Tem o equilíbrio, né? E substituir algumas coisas por outras coisas que também são saborosas. Mas muito legal a conversa que a gente teve com ela. A gente desmistificou também a história da banana com a cãibra. Né? Não é bem assim, né? Que tu vai comer ali a banana e vai parar de te dar cãibra. Não. Ela vai ajudar bastante. Ela vai ajudar. Não é uma coisa assim, tiro e queda. Mas é muito mais preventivo do que curativo, vamos dizer assim. E um pouco psicológico também, né? Às vezes a pessoa acha que, bom, tudo bem, vai na onda e... A gente viu já muito atleta caindo em campo pedindo uma banana desesperado, né? Para curar a cãibra. Mas, enfim, foi um bate-papo muito bacana. E a gente espera também, nessa temporada, contar com mais gente da saúde do esporte. Tanto no nutricionista como fisioterapeutas. Gente que lida, né, com atletas amadores de alto rendimento, que com certeza agregam muito ao programa. A gente faz esse programa para isso, né, Diego? Para que o ouvinte agregue conhecimento. Que saiba de coisas novas. Alguma coisinha que a gente possa contribuir, né? Que o ouvinte ainda não sabia antes do programa e passa a saber depois de ouvir a nossa horinha semanal aqui na Rádio Metropolitana. Olha, acho que o nosso trabalho já está valendo a pena. Exatamente. O pessoal da psicologia também, né? Muito bem-vindo. Muito essencial no esporte, né, hoje em dia. É um campo que está no qual cada vez mais as pessoas têm se especializado, né, no trabalho com o esporte, e é uma ajuda essencial para muita gente.
E aí, a 16ª edição do Na Lata veio com o nosso amigo Paulo Mazardo. Nossa, parece que foi ontem que o Mazardo veio aqui e já tiveram outros 5 programas. É verdade. O Mazardo é um grande incentivador do esporte aqui em Canoas. É um cara que luta sem que seja essa a obrigação dele. Ele é um cara com a vida feita, né, Mazardo? Vamos ser sinceros aqui, né? Sem meias palavras. O cara tá lá, o escritório de contabilidade, um dos maiores da cidade. Bombando, né? Inclusive, se quiser patrocinar aqui o Na Lata, fique à vontade. E é um incentivador do esporte. É um cara que joga basquete, é apaixonado por basquete, apaixonado por NBA. Dá para dizer que ele joga basquete ou ele só é apaixonado? Não, ele joga. Não, o time do São Luís Spartas é um time muito bom, né? É um time... Brincadeira. É um time veterano já, né? Mas que... Master, que se chama, né? Sim. Master. E, enfim, jogam de igual para igual com ex-atletas aí, como o Rogério, o Cruxem, que estavam aí jogando nos anos 90 a toda, e ainda jogam também, não conseguem largar a bolinha laranja. Inclusive ele fez uma revelação pra gente aqui, né, que com a pandemia ele passou mais de um ano, né, sem jogar, eles passaram mais de um ano os Spartans sem entrar em quadra. Ficou apertado o uniforme, né? E olha, quase que o uniforme não serviu. Acontece, né? Com todos nós, né, a pandemia trouxe uns quilinhos a mais. Mas retomando, ele também é muito envolvido com futsal. Ele teve o projeto da Ser Canoas, teve o projeto do Santos Harmonia, onde ele era treinador da equipe. E agora também um grande incentivador da Ser Canoense, que disputou a Série Ouro do Gauchão de Futsal. E o Mazardo teve à frente aí, ajudando com o que pôde, né, Diego? Ele contou histórias aqui. Ele ajudava com a água, ele fazia contato com a equipe rival que vinha jogar aqui em Canoas. Ele viajava junto com o time, ele era recebido lá. Até porque o Mazardo agora, hoje, é, né, o presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, que é um conselho muito importante, que faz esse elo com o poder público, com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal do Esporte. E a gente espera, né, que o pedido dele aqui, de que os empresários olhem com mais carinho para o esporte, e o próprio poder público, né? Tá precisando, né? Porque uma cidade do tamanho de Canoas, tá na hora. Com a pujança econômica que Canoas tem, não pode, né, ficar dependendo de um ou outro só, né, para ajudar as suas equipes a se desenvolverem, né, a poder disputar os campeonatos que elas têm condições de disputar. E uma cidade que respira esporte, né, Diego? Porque já foi comprovado que na época da Ubra aqui, o ginásio sempre lotado, época da PAV, como Vôlei Canoas jogando no La Salle, também sempre lotado. Um calorão infernal, às vezes, ali no ginásio, 48 graus à sombra, e o ginásio lotado, o pessoal não quer nem saber, o pessoal vai. Época da Ubra também, o estádio lotava. Então, por que não retomar isso, né? Por que não aproveitar? E outra coisa, né? Claro que o esporte não é só para isso, não se resume a isso, né? Mas quando isso acontece, quando esse resultado chega, quantos títulos, né, o esporte já trouxe para Canoas? Poxa! Você sabe melhor do que eu, pode citar aí. Títulos nacionais com a Ubra no vôlei são 3 Superligas. E olha, Diego, quem tem mais que a Ubra, olha, o Sada Cruzeiro, que agora encarreirou um monte de título. Talvez as equipes antigas lá de São Paulo. O Minas, talvez. O Minas, porque o Minas também existe desde que minha avó era jovem. Mas... olha, a Ubra tá ali num top 5 ali. E ali não existe há muito tempo. Sim. E no futsal, né? Porque 2 títulos mundiais. Só por aí a gente já encerra a discussão de que seria ou não interessante investir dinheiro aqui. A Ubra tem 2 títulos mundiais de futsal. Para ela ser campeão mundial, teve que ser campeão nacional e da Libertadores. Então, não caiu de paraquedas, né? Cumpriu todas as etapas direitinho. Definitivamente. E, infelizmente, né? A gente sabe o que aconteceu lá com a Ubra. Se a gente fosse discutir por que a Ubra fechou seu departamento de esporte profissional, a gente teria que ter uns 3 na latas, no mínimo, e trazer o pessoal aí para falar. Mas
Agora são 8h29, Diego. Acho que a gente podia aproveitar e fazer o nosso intervalinho. Sim. Para a gente voltar depois com os últimos 4 entrevistados do Na Lata. E aí já projetar o ano, falar um pouco de futebol, que o pessoal gosta bastante. A gente já volta. Oito horas e 31 minutos. Deixar aqui o nosso abraço a todos que acompanham ao vivo pela Rádio Metropolitana 93.3 FM aí no seu dial, no seu carro, voltando para casa, né? Quem volta do trabalho mais tarde. Quem está em casa também com o seu radinho a pilha, que a gente sabe que tem também esse público. A quem assiste pelo Facebook, ao vivo ou depois que esse programa acontecer, que vai ficar lá no Face da Metropolitana. Também no YouTube, né? Que a gente vai upar depois desse vídeo, colocar umas imagens por cima também. Ficou uma edição bem legal. E, Diego, vamos de merchan para iniciar esse segundo bloco e aí depois a gente continua. A Canoas Day Home, empresa consolidada na área da gerontologia e que formou mais de 200 cuidadores de idosos nos últimos anos, tem mais uma novidade a caminho. É a Longeva, revista produzida pela equipe da Canoas Day Home e que traz reportagens e artigos que interessam não apenas ao público idoso, mas a todos que convivem com eles e desejam ter uma experiência melhor. Com diagramação inovadora e que facilita a leitura, Longeva chega para marcar mais uma etapa de sucesso da Canoas Day Home, que em breve inaugura sua multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza. Venha fazer parte desse projeto. Entre em contato agora pelo WhatsApp 5186319141 e seja um anunciante. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Hoje não temos novamente aquela trilha barulhenta e gostosa para quem gosta do rock and roll, indicando o quadro Na Lata, porque hoje é uma retrospectiva. Mas diferente de outros programas de rádio que você conhece por aí, a gente trabalha assim. A gente está aqui ao vivo, não é gravação. A gente está ao vivo, não tem migué. Se quiser entrar no Face agora, vai ver a gente ali falando. E a gente está recuperando os 10 últimos programas da temporada que acabou de terminar. E o nosso 17º convidado, Diego, foi o Christian Garcia, e aí representando outra área do esporte, que também representando a arquibancada. A arquibancada, né? A quem vê o jogo de pé, né? E aí o Christian Garcia nos contou aqui diversas histórias. Ele que chegou aí até Abu Dhabi, Dubai, ele quase matou um camelo lá, viu, Diego? Eu vi uma fotinha dele em cima de um camelo. Coitado do bicho. Quando terminou, era uma panqueca de camelo, é isso? Quando terminou o passeio. O Christian não é muito leve, né? A gente não pode falar muito, mas eu não subiria no camelo como ele subiu, mas ele subiu, né? E tem uma fotinho no Facebook dele, muito engraçado. E ele contou diversas histórias aqui, tanto das dificuldades que as torcidas têm, do torcedor. Ele veio aqui para mostrar, na verdade, que o torcedor organizado que é taxado de vagabundo, isso aí não é verdade, né, Diego? A gente sabe que se na política tem vagabundo que vai preso, que rouba, comete crime, por que num setor grande como a arquibancada também não vai ter as laranjas podres? Sim, tem em todo lugar. Claro que vai ter. Mas não é por isso que nós vamos taxar todos daquilo ali. E o Christian, poxa, um cara super inteligente, um cara... Não que isso faça diferença na inteligência, mas é um cara com formação universitária, super esclarecido. Veio aqui nos dar uma aula sobre arquibancada, falou da sua paixão pelo Grêmio. Cravou aqui que o Grêmio não ia cair, quando eu perguntei na lata, né? Não deu certo. Mas aí também era braba essa, né? Ele apostou alto. Apostou alto. Foi mal, né? Apostou alto. E era também, olha, entre nós aqui, era só ele que estava acreditando. Foi num dia... mas ele realmente estava ciente de que o rebaixamento era próximo. Mas como o programa é na lata, eu perguntei, na lata, cai ou não cai, né? Não, o cara vai dizer que não cai, não né? cai, claro. Até naquele dia, no dia do programa, tinha um outro jogo que interessava. O Juventude estava ganhando... Ganhou Ganhou. Do Red Bull Bragantino. Isso.
E aí foi Se não tivesse ganho, cairia o Juventude no final, né? Mas ganhou de 1-0, depois de até errar um pênalti. O Juventude acabou permanecendo na Série A e o Grêmio teve seu merecido rebaixamento. Terceiro da sua história. Mas uma história muito legal que ele contou Já pode aqui. pedir música, não? 3 vezes, pode pedir música. Quem é que pode pedir música aí? Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Botafogo. Fluminense, que foi rebaixado 3 vezes Também. até para outros lugares mais para baixo desse aí. Vitória, Bahia. Santa Cruz. O Santa Cruz, Avaí, Figueirense. Tem bastante gente nessa. E esses dias eu estava vendo um negócio curioso, né? Para ver o pessoal que... Bom, eu já vou deixar bem claro aqui, eu sou completamente 100% favorável ao campeonato de pontos corridos. Sim, com certeza. Né? O pessoal fala, esse campeonato não tem emoção, não tem isso aqui, mas olha, eu acho que muitos dos que falam, talvez o time deles os que falam contra, né, os pontos corridos, talvez o time deles talvez eles falem porque o time deles se encaixa nessa estatística que eu vou citar agora. Sabe citar, Moreno, quais são os 4 times que nunca caíram no campeonato de pontos corridos? Tem só 4. São Paulo, Flamengo, Santos e Fluminense. Acertou na mosca. Só 4 times não caíram no campeonato de pontos corridos. Eu acho que caíram mais de uma vez. A minha visão é que o campeonato de pontos corridos ele é totalmente benéfico para quem se preocupa em não cair. Para quem? Sim. Porque também. É muito difícil tu cair no campeonato de pontos corridos. Porque, olha, o Grêmio ficou 37 rodadas na zona do rebaixamento. Aí não tem como não cair. E chegou vivo na última rodada. Isso vivo. É incrível. Ainda assim chegou vivo. Em nenhum lugar do planeta isso poderia ocorrer. Se na Inglaterra um time fica 37 rodadas na zona do rebaixamento, é menos porque lá são menos clubes. São 16 ou 18, não tenho certeza. 35 de 36, então. Ele já está 20 pontos atrás de sair. Ele não tem como sair. Mas é a paridade. É o tal nivelado por baixo, que alguns dizem. Mas também pode ser nivelado por cima. Eu discordo, não acho que seja nivelado por baixo, não. Futebol brasileiro. E assim, podem achar chato, porque planejamento, não sei o que, isso não é esporte. Gente, todas as competições... Não, olha só, são 38 rodadas também no Campeonato Inglês, são 20 clubes, também. Gente, tem que ter todos os campeonatos, fora o Brasileirão, são em formato de mata-mata. E aí, se tu tirar esse formato dos pontos corridos, vai ficar só mata-mata. Como era até 2002, né? Como se essa fosse a única forma possível de disputa. Não Realmente é mais emocionante ter uma final. Concordo, assim, se tu perguntar qual foi a final de 88, tiozinho vai lembrar. Se perguntar qual foi a de 2003... Ninguém lembra. Claro, mas faz parte, né? Em compensação, a gente tem campeonatos como esse último, onde 9 dos 10 jogos da última rodada valiam alguma coisa. Mas aí tu pensa, eu citei 2003, não foi totalmente ao acaso, tá? Mas aí tu pensa, mas e o time de 2003? Aquele timaço do Cruzeiro que atropelou todo mundo. Alex, David, nossa, Maldonado, Luxemburgo. Era uma máquina. Não, com certeza, os times ficam na história. Claro que o lance da final, ele pega pela questão até da memória mais tardia, né? A gente lembra até hoje as finais dos anos 70. Sim. Mesmo não tendo assistido algumas, a gente sabe que o campeão daquele ano foi em cima de tal time e tal. Sim. Lembra até de semifinais, né? Nos pontos corridos isso acaba se perdendo um pouco, a não ser que haja aí uma coincidência de... Ainda, infelizmente, não tivemos de 2 times chegarem à última rodada lutando entre si, né, pelo título. Talvez um dia a CBF acerte sem querer aí a última rodada, mas é muito difícil. Muito aleatório, mano. É muito aleatório. Mas, falando de futebol... Vamos voltar aqui a nossa listinha. Tivemos na 18ª edição do Na Lata uma dupla
Eduardo Torres e Kelly Bandeira. Um casal, na verdade. Um casal, né? Um casal. Que trabalha junto. São nossos colegas de comunicação. Colegas da DKF Comunicação, que estiveram anos à frente da comunicação de São José de Porto Alegre. Trabalharam também na criação do departamento de futebol feminino do Internacional, na divulgação. Junto com a Duda, né? Todo o trabalho de comunicação, junto com a Duda Luizelli, né? Isso, desde aqui de Canoas, né? Com o Duda Canoas. Ficaram um ano ali no Internacional. Eles deram a base, né, para todo o departamento de comunicação que foi montado depois, né? E eles nos contaram, assim, muita história, né? Tem muita história. Lembrando, Diego, que todos esses programas estão no YouTube do Na Lata, né? Quem Sim. quiser assistir de novo, ou quem não assistiu, tá lá, é só escolher, entrar no canal do Na Lata, escolher, tá uns 21, agora 22 com esse aqui. E um lance interessante que eles falaram foi, eles também desmistificaram uma lenda aqui, de que a série do jornalista Duda Garbi teria atrapalhado o vestiário de São José. E a gente já sabia a resposta, porque pela competência, tanto Sim. do Eduardo como da Kelly, a gente sabia que jamais eles permitiriam que isso acontecesse. Sim. Nada que aconteceu naquela série, que você pode ter assistido no YouTube ou não, a ideia de Kleber Machado agora, tudo ali foi com consentimento dos atletas, da comissão técnica, então... Mas eu achei bem interessante eles exporem isso, porque eu acho que ninguém nunca tinha perguntado para eles, que realmente é quem entende do assunto e quem estava lá dentro. Sim. Atrapalhou ou não? A gente viu muito colega na imprensa aí falando, atrapalhou ou não atrapalhou, não é legal, porque o vestiário é sagrado, Tudo isso é verdade, mas... Tem os poréns, né? Nem tudo é verdade o tempo todo. Eles não estavam trocando de roupa com o cara lá filmando. Não, sim. Uma filmadinha na reza, ali quando tá começando a botar meia. Isso aí não tem problema, né? Até porque o profissional do futebol, ele sabe, né, usar a mídia e os artifícios da mídia a seu favor, né? Com certeza. Então o pessoal não ia fazer, nem permitiria nada que não fosse em benefício do clube. Outra coisa importante, muito importante que eles falaram, né, foi o seguinte, que a gente vive hoje tempos midiáticos, né? Quem não está na mídia não é lembrado, e essa presença ela tem que ser constante, né? E por isso que clubes não só de futebol, né? Clubes de vôlei, agremiações esportivas, clube de remo, clube de academia de judô, né? Tu tem que estar na mídia. E a notícia, ela não se cria por si só, ela não não vai cair do céu um repórter no teu clube porque o teu distintivo é bonitinho, porque tu tem um uniforme bacana. Tu tem que fazer alguma coisa relevante para que seja notícia. E essa foi a dica, para mim, a principal que eles deram no programa foi essa. Sim. Tu tem um clube, tu tem uma agremiação, uma associação esportiva, então tu tem que te fazer notícia, te fazer ser notado, que aí sim, aí tu vai ganhar os canais da mídia tradicional, né? Jornal, rádio, televisão, agora a internet. Aí vale uma cornetinha também, aí não nos colegas, mas no clube, São José. Embora a Kelly e o Eduardo tenham deixado a comunicação do Zeca, eles continuam sendo a principal e a única, né? Canal de informação. A única não, porque tem um rádio, tem a rádio. A rádio, né, do Zeca, né? Mas ele vamos dizer que eles sejam o principal canal de informação sobre o clube, que está simplesmente, digamos, sonegando a informação à sua torcida. Pesquisem lá Eduardo Torres no Instagram, quem quiser saber do Zeca. Não segue o perfil do Zeca, segue o perfil do Eduardo Torres. Com as suas pílulas do Zeca, porque é ali que a gente acaba se informando. É ali que está a informação sobre quem vem ou quem não vem para o clube, quem sai, né? Quem não e vai o Eduardo é jogar. muito querido pelos atletas, a gente vê que eles comentam, ele marca os atletas ali nas postagens, até legal, né? Que tem uma interatividade legal. O pessoal da torcida dos Farrapos também acompanha bastante o Eduardo. Sim. Não tem como não ser, né? O cara é um profissional. Ele é torcedor, de além de tudo, ele é torcedor, né? Torcedor de São José, desde sempre.
e um profissional de primeira. Agora, por curiosidade, eu estava abrindo aqui os resultados de hoje. Ah, a Copinha, como é que foi? São José ganhou do Vitória da Bahia, 1-0. E ficou sabendo disso Não no sabia. perfil oficial do clube? Não, de maneira alguma. Por onde é que ficou sabendo? Eduardo Torres, né? Eduardo Torres. E o Zeca, Mas daqui a pouco o Eduardo vai anunciar no programa aqui. E agora, o interessante é que eu ia falar sobre a diferença de divisões do Vitória e do São José e acabei me dando conta que eles disputarão o mesmo campeonato. O mesmo campeonato, Série C. São dois times de Série C, né? Embora toda a história do Vitória na Série A de Brasileirão, sim, chegou a ser vice-campeão. time... Bom, os dois são clubes centenários, mas o Vitória tem um detalhe. O Vitória é um clube fundado no século XIX. Um clube gigante, né? Um clube gigante, um gigante não só do Nordeste, mas de todo o Brasil, né? Quem não conhece o Vitória da Bahia, né? Fundado em 1899, o Leão da Barra. Vitória, vice-campeão brasileiro de 93. Um grande time que tinha o Dida. Alex Alves, falecido Alex Alves. E vice-campeão da Copa do Brasil Vampeta. E vice-campeão da Copa do Brasil de 2010, se eu não me engano. Perdeu para o Santos, do Neymar, do Ganso. Vitória da Bahia que tá numa derrocada aí, né? Caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, tá fazendo uma trajetória parecida com a do outro gigante do Nordeste, que é o Santa Cruz. O Vitória chegou junto com o Bahia a ser rebaixado para a Série D. Sim. Em 2006. E aí o Vitória já teve lá na no fundo D. do poço. Os dois? O fundo do poço, na verdade, é... Sem série, né? Mas quem gosta de série é a Netflix. Né? Continua sendo grande o Vitória da Bahia e a gente torce aí que dê a volta por cima. Quer dizer, tem gente aqui no Rio Grande do Sul que não torce muito para que o Vitória volte, porque o Vitória é uma pedra no sapato de alguns aí. Opa! Vitória incomoda. Aliás, os dois times da Bahia, né? Os dois. Mas o Vitória. O Bahia também. Corneta, hein? Bobô. Mas daqui a pouco a gente acha uma pedra no sapato do outro time. Retomando, então, a 19ª edição do Na Lata, também destacou o voleibol. O Charles Mazzotti, que é assistente técnico da equipe principal da APAV, mas não só isso. Ele também treina equipes amadoras. E aí a gente entrou também num universo diferente, né, Diego? Que é do vôlei amador. E a gente pôde acompanhar durante a temporada 2021 quanta gente joga vôlei. Envolve muita gente. E a gente não tinha ideia, né, Diego? Nós não tínhamos ideia. E assim, o pessoal vai pro... A gente acompanhou bem de perto, né? Fez a cobertura de 2 torneios, né, de vôlei. A gente fazendo a cobertura para a PAV, né? Um torneio em Porto Alegre e outro torneio aqui em Canoas. Aqui na Ubra. E esses times amadores, eles têm a torcida. Que, incrível, claro, né? São os familiares, são os amigos e tal. Levam gente pro ginásio, né? Imagina, assim, meio da pandemia e tal, o pessoal podendo, com os devidos cuidados, né, acompanhar os jogos e tal, a gente imaginava assim, não vai ninguém, né? Imagina. E a gente, né, Moreno? E a gente, olha... E campeonatos que duraram assim o dia inteiro. O pessoal chegava às 8 da manhã lá e ia embora às 10 da noite, meia-noite. Foi muito legal essa experiência que a gente teve com o vôlei. E o Charles acrescentou muita informação aqui ao programa. Uma galera assistiu a esse programa e continua dando views e likes até hoje. Porque o Charles comanda time de vôlei misto, time feminino, time de vôlei de praia, time masculino. Tá na PAV também, é querido lá dentro da PAV. É mais um cara formado graças ao incentivo da PAV na pessoa do Almir. Então, o Charles, assim como todos os outros membros da comissão técnica da PAV, serão sempre bem-vindos ao Na Lata, né, Diego? Sempre, tem as portas abertas. E aí, o 20º e último entrevistado da temporada, para fechar, a gente falou de torcedor da arquibancada, a gente falou de treinador, de presidente, de jogador de várzea, de jogador profissional, de treinador daqui e dali, de nutricionista. A 20ª entrevista foi com o cara que vai trabalhar para ser vaiado, para ser xingado. Faltava um. Faltava isso aí. O árbitro Rodrigo Brandi foi o 20º entrevistado na Lata. E também deu um show de informação aqui pra gente, leigos
em relação à arbitragem que a gente não entende. A gente, como todo mundo acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe nada. A gente só opina porque a gente é torcedor, a gente é apaixonado por futebol. Quem entende de arbitragem são eles, os árbitros. E foi muito legal ouvir o Rodrigo, né, Diego, porque ele é um cara muito jovem ainda. Mas já tem uma certa experiência acumulada, né? E não só experiência, como conhecimento também, né? E ele pegou várzea, pegou campeonatos... Já está começando, já está apitando partidas da Federação Gaúcha, sim, né? já tá, jogou, apitou a divisão de acesso, já apitou a terceirona. E assim, ó, e apitando aqueles jogos que são mais casca grossa, difíceis, né? De apitar, né? Imagina tu apitar um jogo lá Abraço aí o pessoal de Bagé. Pedra Moura, né? Mas apitar na Pedra Moura, assim como jogar na Pedra Moura não é fácil. Não, é super complicado. Apitar deve ser pior ainda. Né? Super complicado. E ele nos tirou aí diversas dúvidas quanto vamos dizer assim, a classificação dos árbitros da federação. Ele apitou um jogo, né, Moreno? Tu vai te lembrar. Apitou um jogo do qual a gente participou também, um jogo no campo do Santos e Shine, aqui em Canoas, que uma das equipes chegou para jogar, só tinha 8 atletas para colocar em campo. Inimaginável, né? O mínimo o número mínimo de atletas que podem jogar uma partida oficial de futebol é 7. 7 atletas. O time chegou lá com 8. Teve um expulso durante o jogo. Teve um jogador expulso. Ainda conseguiu fazer um gol, né? Fez um gol, né? Perdeu de 5-1. O União Harmonia conseguiu a proeza de tomar um gol. Tomar um gol dos caras que estavam com 8 em campo. 7 em campo, 7. Né? Porque quando já tinha sido um expulso. Como era mesmo não era o adversário, era o Nova Prata. Nova Prata, né? Isso. Tinha... aí tem isso, né? O jogador do Nova Prata foi expulso e o Rodrigo teve que colocar isso na súmula que o jogador expulso estava jogando pedra. No goleiro da Harmonia. Agora pensa a gente estava falando aqui tanto de várzea e tal, na várzea não acontece isso. Foi acontecer numa competição oficial da Federação Gaúcha. Olha... O jogador expulso atirando pedra no goleiro adversário. E tem imagem, quem quiser recuperar lá no YouTube da Federação. É só procurar. Vai lá, Harmonia 5, Nova Prata 1. Tá lá o sujeito atirando pedra no goleiro Pôncio Pantera. Ai, essa foi demais. E aí a gente teve esclarecido também como é que funciona a questão do VAR, né? E outras questões referentes à arbitragem. O Rodrigo jurou para nós que o VAR ajuda mais do que atrapalha. Tomara, eu não fiquei completamente convencido. Né? Claro. Ele também não pode se comprometer, né? Sim, ouvi a explicação dele. Muito bem, é sempre bom ouvir, já que... Mas eu acho, Diego, a gente está aqui para se informar, né? Já que a gente já terminou de falar de todos, e tem ainda uns 5 minutinhos, o VAR, para mim, até hoje, mais atrapalhou do que ajudou o futebol brasileiro. Também acho. É muito mal usado. Parece que o árbitro que está no VAR, ele quer chamar atenção para ele fica procurando o pênalti na área, a bola escorrega no braço, ele já chama o... E aí que tá uma crítica aos árbitros. Eu vejo muita falta de personalidade de manter o que eles viram no campo. Olha, quantas vezes tu não viu o árbitro ir lá na cabine e não fazer aquele gestinho do apontar para cal? Quantas? Olha, vou te dizer que eu me lembro de 2, entre 200, 300, que o árbitro bateu no peito e disse, não, realmente não foi. Eu não me lembro. Olha, porque o VAR convence o árbitro, porque eu vejo até na expressão do árbitro, eu estou lidando até com psicologia aqui, que ele se sente intimidado. Ele deve imaginar que na TV estão falando que foi, e se eu disser que não foi... O cara tem medo de pegar uma provinha, uma comissão de disciplina, sei lá. Tira a independência do árbitro, né? Eu espero que realmente isso aí seja revisto e que o VAR apareça só nos lances de impedimento e pênalti, claro. E que, outra coisa, que já é adotado na Premier League, não tem essa de eu ia usar uma expressão mais chula, mas vamos usar uma outra. Um fio
de cabelo à frente, não é impedimento, né, gente? O que diz a vantagem da lei do impedimento? Diz que o jogador tem que tirar vantagem. Se o jogador deixou crescer a unha 1 milímetro ou o cabelo um pouquinho mais, ele não vai estar tirando vantagem do adversário. E quantos gols a gente... O futebol é o único esporte onde se trabalha para evitar o gol. Futebol americano, vôlei, basquete, tudo é a favor do ataque, Sim. do gol, do espetáculo. Não, o futebol brasileiro vai contra. Não, vamos tentar anular esse gol aqui. Tu comemora o gol do teu time como tu comemorava antes? Eu não. Tem que ficar esperando. Daqui a pouco tu tá lá, o cara pula na arquibancada, tira a camisa, derruba a cerveja, não, nem cerveja. Aqui, se for aqui, não aqui derruba não, nada. aqui é aguinha. Aqui não pode. Aguinha. Aqui derruba o chimarrão, sei lá. E aí, tá o homem com a mão no ouvido. O homem com a mão no ouvido. Não. Aí eu já. Aí é o seguinte, daí 5 minutos depois ele decide: não foi nada disso, tiro de meta. Pô, para aí, né? Não, olha, isso é irritante. Aí ficar lá com a linha, traçando a linha para ver se a linha vermelha tá na frente da linha azul. E outra, né? Porque é uma coisa antinatural, né? Ok, que às vezes, muitas vezes, os juízes erram, mas isso é do jogo. Aí o cara vai ver uma imagem lá, ele olha 67 vezes a imagem, e de um ângulo que ele não viu naturalmente, não é o mesmo ângulo que ele estava no campo, não é o mesmo ângulo que o auxiliar estava no campo. E teve até um lance e é só a câmera que ficou escancarado outro problema nesse lance do impedimento, que foi um gol anulado do Cuiabá contra o Bahia, na antepenúltima rodada, em que realmente a linha vermelha do impedimento estava à frente da azul. Mas qual era o problema? Aí o Sandro Merahit, o comentarista de arbitragem, viu. Eles travaram a imagem depois que o jogador já tinha passado a bola. Não foi no momento da batida. Sim. Então, o olho continua sendo humano. Então, continua tendo esse tipo de erro. Mas a gente pode falar do VAR aí num outro programa. E a gente já está encerrando na lata. Só para informar, então, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o que a gente tem no futebol brasileiro nesse início de ano. O Grêmio ontem venceu o misto por 2-0. Hoje o São José venceu o Vitória da Bahia por 1-0, o gol do Iago. O Internacional está fazendo 2-0 no São Raimundo, Estevão e Luca. E o Juventude vai vencendo o Confiança da Paraíba, 1-0, o gol de Ramires. Muito bem. Na lata é para quem, Diego? Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Muito obrigado, Diego, por estar aqui mais uma vez ao meu lado apresentando Na Lata. A você, ouvinte, que nos acompanha sempre. Um abraço a todos e até terça que vem. Boa noite. Boa noite.